Olá, pessoal! Com enorme prazer que nós estamos iniciando mais esse ano letivo do projeto Vitória Ensina em Casa. Eu sou a professora Ana Alice e vou ensinar geografia para vocês. Então vamos lá, o tema da nossa aula de hoje é a formação da população brasileira. Então, o que é população, né? É importante a gente saber, obviamente, acredito que vocês devam saber, né? O que é população, é o conjunto de habitantes, mas se não sabe também não tem problema, tá? A gente tá aqui para aprender. É o conjunto de habitantes de um lugar. Então, a população brasileira são todos os habitantes do Brasil, tá certo? Então, aqui a gente tem o gráfico, né, a imagem com a população mundial entre os anos de 1800 a 2100, ou seja, uma projeção, né, como seria. E aí a gente tem aqui, Brasil está na 5ª colocação dos países mais populosos, né, em milhões de pessoas a gente tem. Então, a gente tem outra imagem, né, mostrando os países mais populosos do mundo. Então, em primeiro, a gente tem a China, segundo, a gente tem a Índia, em terceiro lugar do ranking, a gente tem os Estados Unidos, no quarto, a gente tem a Indonésia e no 5º lugar, né, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, tá certo? Então, o que é que a gente também pode concluir dessa imagem aqui? Que a Ásia é o continente mais populoso, porque é onde se encontram os países mais populosos. A maior parte dos países mais populosos estão no continente asiático, tá certo? Então, mas afinal, professora, somos quantos atualmente no Brasil? Então, em 2021, a população brasileira chegou a 213,3 milhões de habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, nós podemos considerar que somos uma população urbana. A principal característica da população brasileira atualmente é que nós somos uma população urbana, porque a população ela está concentrada nas áreas urbanas, nas cidades, tá? Mas nem sempre foi assim. Até a década de 1960, a população ela vivia em áreas rurais, no campo, mas com o avanço, né, com o processo de industrialização, desenvolvimento, as pessoas precisaram migrar, né, sair do campo para morar nas cidades em busca de mais oportunidades. Então, como a gente pode ver aqui, o desenvolvimento das indústrias nas cidades, o desemprego no campo, né, justamente por causa da mecanização da agricultura, né, passaram a existir, os seres humanos criaram máquinas, né, para facilitar no processo da agricultura, né, do plantio, enfim, tudo mais. Então isso gerou desemprego no campo, né, e aí com a industrialização, o desenvolvimento das cidades, mais oportunidades de trabalho, houve aí hoje atualmente a população ela está concentrada na cidade, tá certo? Nas cidades, na zona urbana. Então, o Brasil, ele é um país populoso, né? Justamente porque ele é o 5º, né? No ranking mundial de países mais populosos. A gente pode considerar, né, que ele é um país populoso. Porém, tem um detalhe, gente. Ele é populoso porque em número total de habitantes, esse número é muito grande, né? A gente viu aí em milhões, 213,3 milhões de habitantes, né? Um número enorme, mas ele não é povoado de forma regular. Então, como a gente viu, a população está concentrada na zona urbana, né? Então, povoado, ele não é povoado de forma regular, ou seja, em todos os lugares do Brasil, a população está bem distribuída? Não. Né? Então, existem áreas no território brasileiro de maior concentração e áreas de menor concentração da população, né? Ou seja, onde a população está mais e onde a população está pouquinho ali, né? Que é geralmente no campo, tá? Atualmente, né? Falando. Então, isso que eu acabei de dizer, o que eu acabei de falar para vocês em questão de povoamento, que ele é um país pouco povoado,
porque a população ela não está distribuída corretamente em todo o seu território. A gente tem um país enorme, né, de tamanho continental, né? Então, por isso a densidade demográfica ela é baixa, e densidade demográfica é exatamente isso, é a população de um local pela área territorial. Então, a quantidade, o quantitativo de pessoas numa determinada área, tá certo? Então, por isso, a população brasileira está mal distribuída pelo território. Então, o Brasil, ele é um país populoso, ou seja, em total de pessoas, existem muitas, mas ele é um país pouco povoado, porque todo o seu território, a população, ela não ocupa todo o seu território, tá? Então, aí aqui a gente pode ver, né, as áreas de concentração de pessoas no nosso território. Então, onde tiver aí bem pintadinho, né, amarelinho, marrom, né, vai aumentando, quanto mais escuro, vai aumentando a quantidade de pessoas. Então, a gente vê que existe uma determinada área, né, que não tem tantas pessoas habitando. Então, por isso, ele é um país populoso, mas não é pouco povoado, tá? Opa, tô voltando. Então, a população brasileira, a gente pode considerar que ela é uma mistura de povos, né? Então, a gente costuma ouvir muito isso. Por quê? Primeiro, a gente tem os povos originários, os povos indígenas, né? Os primeiros habitantes do Brasil, os donos da terra verdadeiramente, né? Infelizmente ou felizmente, porque senão também a gente não estaria aqui, nem sei se é legal estar dizendo isso, mas os portugueses, eles invadiram as terras brasileiras, né? As terras dos povos indígenas, né? Que hoje a gente tem o nosso território brasileiro, para colonizar, naquele processo que eu acho que eu até falei na aula de história para vocês. Depois, posteriormente, né, com esse processo de colonização, a dizimação, né, o extermínio da população, do povo indígena, que também foi escravizado, né, foi explorado pelos portugueses, eles trouxeram, né, de forma forçada, né, e violenta os povos africanos. Eu digo povos africanos porque também vieram de determinadas localidades, de várias etnias, né, trouxeram como escravizados, né, para trabalhar em situação de violência, sem direito a salário, sem considerar essas pessoas como cidadãs, né? Então, essas pessoas, elas também compõem, né, a população brasileira. E também imigrantes, né, vindo de várias localidades. Então, quando houve aí a abolição, né, da escravatura, né, do regime de escravidão no Brasil, como, infelizmente, essa abolição ela não ocorreu de forma justa, né, dando aí os direitos de cidadania aos povos africanos, o Brasil precisou liberar aí um programa de receber imigrantes, ou seja, trabalhadores, né, de outras nacionalidades, de outros lugares, para trabalharem. Sobretudo aí a gente vai ver depois na era do café, né, no período da cafeicultura, né, para essas pessoas trabalharem nas lavouras de café. Tá? Então, aí a gente recebeu holandeses, árabes, espanhóis, alemães, japoneses, poloneses, sírios, libaneses, coreanos, chineses, entre outros, né? Então, o Brasil, ele tem essa característica, né? A gente utiliza a palavra miscigenação, né? Essa mistura de povos, mas que historicamente, infelizmente, não ocorreu de forma amorosa, de forma saudável. A gente tem uma história triste, né, de exploração, de escravidão, né, tudo isso para contar e compreender. E aí a gente tem, voltando aqui, a distribuição da população indígena no Brasil, né? Então, a gente tem de verde, é o lugar no Brasil onde mais tem povos indígenas, tá? E aí, à medida que a gente vai modificando a cor, depois azul, depois o rosa, depois laranja e amarelo,
os lugares que menos têm povos indígenas, mas os povos indígenas, eles ocupam, eles estão por toda parte ainda, mesmo tendo enfrentado e ainda enfrentando, né, esse processo de dizimação, né, de extermínio da população indígena, ainda brigam, né, pelo reconhecimento de suas terras e tudo mais. E aí a gente tem uma grande liderança, né, indígena, que é Sônia Guajajara. A gente tem aqui a chegada, né, a invasão dos portugueses nos territórios brasileiros, os indígenas, os povos indígenas aí recebendo, né, estranhamento. A gente tem também aqui um mural, né, com pessoas, com personalidades africanas que vieram para o Brasil, né, em regime de escravidão, né, e foram fotografadas. É importante a gente ver também a nossa ancestralidade, né, e de forma positiva, de forma bonita, porque nós somos. E a gente tem também aqui a imagem de algumas famílias, de algumas nacionalidades, de imigrantes que vieram para trabalhar aqui no Brasil, né? Então a gente tem a família Nakaya do Japão, a gente tem uma família da Polônia, uma família da Itália. E aí eu trago também a sugestão desse documentário, que é o documentário Brasil de Imigrantes, para quem desejar aprender também um pouco mais sobre como isso aconteceu. Então, gente, por hoje a gente termina por aqui, mas antes eu queria dar um recadinho para vocês, né? Saber primeiro como é que vocês estão ainda se protegendo, porque vocês sabem que a gente ainda está na pandemia, né? Vocês já se vacinaram? Todo mundo aí já tomou a primeira dose da vacina? Ou para quem é adulto que estiver assistindo, também já tomou a sua segunda dose, já tomou a dose de reforço? Como é que vocês estão se protegendo? Então é importante que a gente não flexibilize o uso da máscara, né, para a gente se proteger, lavar bastante as mãos, e é importante também a vacinação. Então eu espero, assim, com todo carinho, para a gente voltar à aula para o presencial, né, com segurança. A gente precisa se prevenir, né? E eu queria saber, vocês estão acompanhando as aulas pela TV ou pelo YouTube? Que vocês sabem, né? Quando a gente perde a aula na TV, a gente pode recorrer ao YouTube e assistir a aula através da internet, ou no celular, no computador. E se você tiver uma televisão aí smart, né, inteligente, você pode também abrir a nossa aula na TV, no YouTube, né? Então é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Continuem acompanhando, não deixem de assistir. Eu vou passar para vocês, através dos professores, uma atividade, né, que vai aí no Google, em formato de Google Formulário. Então eu espero aí, sinceramente, receber o retorno de vocês, viu? Que eu vou lá ver quem respondeu, quem não respondeu, a escola que vocês estudam. Vou acompanhar vocês de pertinho através desse Google Formulário que vocês vão responder pelo celular mesmo, com algumas perguntas das nossas atividades. Tanto da disciplina de História, que vocês já perceberam, né? A mesma professora, a mesma carinha, os mesmos cachinhos com vocês, como também de Geografia. Eu vou passar essa atividade e eu quero aí acompanhar o desenvolvimento e como vocês estão aprendendo ou não. Vai ser a forma como eu vou receber esse retorno de vocês. Então, continuem acompanhando, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!